A igreja nos oferece na liturgia de hoje o Evangelho das Bem-aventuranças segundo Lucas. E como nós acabamos de ouvir, Jesus, nas Bem-aventuranças segundo Lucas, fala de 4 bem-aventuranças e 4 ais. São bem-aventuranças, ou é uma maneira, de falar das bem-aventuranças um pouco diferente de Mateus. Mateus traz as bem-aventuranças mais famosas, E Jesus profere de cima da montanha. E aqui Jesus na planície. Está com discípulos e uma grande multidão. Então ele fala com os seus discípulos e com esta grande multidão. São 4 bem-aventuranças, como eu acabei de dizer. Primeiro, Jesus considera bem-aventurado e, portanto, feliz aquele que é pobre, porque dele é o reino de Deus. Jesus considera feliz aquele que passa fome, porque será saciado. Considera feliz aquele que chora, porque um dia haverá de rir. Considera bem-aventurado e, portanto, feliz aquele que sofre perseguição por causa do seu nome. Um dia terá uma grande recompensa no céu. E a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que Jesus não está aqui fazendo apologia à pobreza, à fome, ao sofrimento, ao choro, ao sofrimento e à perseguição, à violência, à incompreensão. Jesus, ele prega justamente para acabar com essas coisas. Jesus não quer ninguém passando fome, não quer ninguém chorando, sofrendo, não quer ninguém sendo perseguido, não quer que ninguém seja pobre. Jesus, ele quer que todos sejam ricos, podemos dizer assim, que tenham condições de dar vida digna para sua família, que tenham casa, carro, que tenham alimento na geladeira, que tenham um bom emprego. Jesus quer isso. Jesus quer que todos estejam bem. O que as bem-aventuranças dizem, na verdade, é: feliz aquele que, mesmo não sendo rico, mesmo passando fome, mesmo chorando, sofrendo pelos seus pecados ou pelos pecados dos outros, mesmo sendo perseguido, feliz aquele que tem a sua referência em Deus, a referência da sua vida, a sua meta em Deus. O pobre aqui é aquele que tem a Deus como única riqueza. O que passa fome aqui é aquele que quer alimentar-se da palavra de Deus e das coisas do céu, que quer matar a sua fome, saciar a sua sede de Deus. O que chora aqui é aquele que chora os seus pecados, que chora as suas misérias, as misérias dos irmãos, aquele que chora pela conversão dos irmãos, como Santa Mônica fez, chorou mais de 30 anos pela conversão de seu filho Agostinho, e quando queria desistir, Santo Ambrósio disse: não desista, mãe, porque é impossível que um filho de tantas lágrimas se perca. Jesus, ele quer que aqueles que estejam sendo perseguidos, aqueles que estão carregando a cruz, sejam felizes, se sintam felizes, se vejam felizes, abençoados, porque estão carregando por amor a Deus. Então, não se trata de uma pobreza simplesmente material, e nem de uma fome de comida, e nem de lágrimas simplesmente porque está emocionado ou coisa parecida, e nem de uma perseguição qualquer. Trata-se de viver a vida unido a Jesus, em síntese, unido a Jesus crucificado. Quando nós unimos a nossa vida a Jesus crucificado, quando nós unimos a nossa vida a Deus, nós podemos passar fome, sede, podemos até passar falta das coisas, podemos ser perseguidos e incompreendidos, que estaremos felizes, seremos felizes.
Aqui está o segredo do cristianismo. Porque enquanto o mundo só é feliz quando tem dinheiro e bens materiais, quando está com a barriga cheia, mas aqui a barriga significa todas as suas vontades, todas as suas inclinações, toda a sua fome de prazer saciada, toda a sua vontade de prazer saciado. O mundo só é feliz quando não tem nenhum incômodo sentimental, nenhum incômodo psicológico, nenhum incômodo interior. O mundo diz que só somos felizes quando somos aplaudidos, quando somos prestigiados. Então as bem-aventuranças vão na contramão do que o mundo prega. E é claro, nós devemos ficar com o que Jesus prega. Inclusive ele diz: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação no dinheiro. Ricos aqui são aqueles que entendem que o dinheiro é tudo, que os bens materiais é tudo, são tudo que precisam. Se eu tenho bens materiais, se eu tenho dinheiro, se eu tenho casa, se eu tenho carro, se eu tenho um bom emprego, eu sou feliz. Coitado dessas pessoas, dessa pessoa que pensa assim: já tem a consolação. Uma consolação provisória, que dura até o carro estragar, que dura até a casa cair, que dura até o dinheiro desvalorizar. Coitado dessas pessoas que têm a sua consolação nos bens materiais, os bens materiais que a traça e a ferrugem corroem. Jesus também diz: ai daqueles que têm fartura, porque passarão fome. Aqueles que se fartam nos prazeres desta vida, e vocês já devem ter escutado isso: vamos aproveitar a vida porque ela é breve, ela passa e só temos uma. Geralmente essas pessoas que dizem assim, vivem na bebedeira, na prostituição, vivem na comilança, buscando o tempo inteiro satisfazer as suas vontades e os seus prazeres. Ai dessas pessoas, passarão fome de Deus, passarão fome do céu, passarão fome da eternidade. Ai das pessoas que buscam ter uma consolação interior, uma consolação espiritual nessa vida, o tempo todo. Ai daquelas pessoas que buscam viver a vida nas consolações. E aqui nós precisamos bater no peito e reconhecer o nosso pecado. Nós católicos ainda não entendemos o mistério da cruz de verdade. Buscamos na igreja consolações, enquanto, na verdade, a maior parte da vida cristã, da nossa vida cristã, é na desolação. Semelhante ao que Deus fez com o povo de Israel, tirando eles do Egito e colocando no deserto, Deus nos leva para o deserto, para depois nos inserir na terra prometida. Mas a pergunta é: estamos dispostos a passar pelo deserto? E a resposta geralmente é não. Não queremos passar pelo deserto. E por isso, quando não sinto mais gosto na oração, gosto em ir à igreja, gosto na comunhão, gosto na oração do terço, eu desisto da minha fé ou mudo de igreja. Eu vou a uma igreja onde eu me sinto bem, onde eu me sinto consolado, enquanto nós somos chamados para o deserto e carregar a nossa cruz, que precisamos bater no peito. Nós somos viciados nisso, viciados em sentimentos bons. Sentimentos bons. A vida cristã não é isso. Quando vemos a vida dos santos, dos apóstolos, dos patriarcas, dos profetas, eles não passavam a vida com sentimentos bons. São Padre Pio, que fazia muitos milagres, muitos prodígios, que era um homem prodigioso, um grande taumaturgo, podemos dizer assim. São Padre Pio dizia que a oração era para ele um sofrimento, uma tortura, porque ele não sentia gosto nenhum. E mesmo assim rezava, e mesmo assim celebrava a missa. 3 horas de missa, né? 3 horas. Eu estou longe de Padre Pio, mas eu já fiz missa de 3 horas, né?
Estou longe da santidade dele, mas missa de 3 horas eu já consegui fazer. Mas as missas dele eram demoradas. Por quê? Porque não era ele, não era para ele, não era para satisfazer o gosto dele. Ele celebrava para louvar a Deus, para engrandecer a Deus e a sua igreja. Padre Pio, assim como Santa Teresa de Calcutá e tantos outros santos, passaram por grandes desertos, períodos em que não sentiam nada, mas ai daqueles que buscam a igreja para sentir somente. Claro, nós sentimos, e não tem problema em sentir, mas quando a gente pauta a nossa caminhada no sentimento, nos damos mal. Ai de nós que vivemos assim. E por fim, Jesus diz, ai daqueles que buscam elogios, como os falsos profetas buscaram, como os falsos pastores buscam prestígio, elogios, reconhecimento, gratificações. Ai daqueles que vivem assim. Por quê? Porque a vida cristã, de fato, é abraçar a cruz e caminhar com essa cruz no deserto. Subir o Calvário não é um caminho agradável. A via sacra não é um caminho agradável, não é um caminho gostoso, nem mesmo a cruz, nem mesmo estar pregado na cruz. Mas se nós abraçarmos a cruz de Cristo hoje, sentiremos ou viveremos a alegria que vai perdurar no céu. Se rejeitarmos a cruz hoje, podemos até ter momentos de alegria, alegrias passageiras, alegrias efêmeras, alegrias provisórias, que não perdurarão na eternidade. Pelo contrário, haverá na eternidade, para aqueles que rejeitam a cruz, sofrimento, choro sem fim, fome, dor e pobreza para a eternidade. De que lado nós estamos? É a pergunta que nós devemos fazer. Do lado dos bem-aventurados que abraçam Cristo e a cruz com alegria e sentem e vivem na alegria de ser de Cristo, de ser de Deus, ou do lado daqueles que rejeitam o sofrimento, a cruz, o sacrifício, para viver o gozo desta vida, mas que estão condenados a viver uma vida infeliz na eternidade. Que sejamos bem-aventurados, que sejamos felizes. Se você está desse grupo de pessoas que passam por todas essas situações dos bem-aventurados, sinta-se feliz hoje. Tome posse da sua alegria, tome posse da felicidade que vem de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.